Olá, meu irmão. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, agora e eternamente. Hoje vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, mais especificamente o tema da nossa palavra de hoje é a Igreja e o Reino dos Céus. O texto básico da nossa palavra de hoje encontra-se em Mateus capítulo 13, os versos 31 e 32. Vamos ao texto. O texto diz assim: Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore e vêm as aves e fazem ninho nos seus galhos. Você já viu uma hortaliça de mostarda? É estranho porque assim, o que o Senhor fala é que essa hortaliça de mostarda, ela tem a menor das sementes, é uma semente bem pequenininha, ou seja, começa pequenininho, mas ela vai crescendo e a mostarda, naturalmente, ela é uma hortaliça das maiores que existe, é até um pouco maior do que a couve, né? Não sei se vocês já viram. Eu vou até mostrar para vocês o pé da hortaliça de mostarda, para você ter uma ideia do quão grande é essa hortaliça e de como seria fazer ninhos, as aves vêm fazer ninhos em seus ramos. Preste atenção e imagine como as aves fariam ninho em tantos ramos. Veja, esta é a mostarda, né? Olha o tamanho da hortaliça de mostarda, as folhas dela. Uma outra imagem para vocês também pensarem, perceberem o tamanho da mostarda. Mais uma aqui para vocês verem um outro pé de mostarda. O tamanho que ele é. Praticamente um pé de couve. E veja, quando ele é deixado no campo, né, os seus ramos crescem, dão flor e pendoa, né, dando as sementes da mostarda. Olha só o tamanho que ficam essas árvores de mostarda. Aqui são as folhas da mostarda e indo para frente nós temos o pendão, nós temos os ramos da mostarda subindo. Veja bem como é um pé de mostarda. Vamos retornar ao texto. O texto diz assim: Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Aqui, meu irmão, eu fico imaginando as aves fazendo ninho naqueles ramos. Certamente que não vai dar certo, não vai ser um ninho muito adequado. Então, poxa, será que Jesus se enganou? Será que Jesus falou alguma coisa errada? Porque naturalmente isso não deve ser correto, né? Olha só, não tem como vir se transformar em árvore e não tem como vir pássaros e se aninhar em seus galhos. Isso não está correto. Isso não é correto. Então, só posso pensar que Jesus deve ter errado. Jesus errou e Jesus se enganou ao contar essa parábola. Mas para entender isso, é preciso a gente voltar a alguns versículos, né? No início do capítulo, capítulo 13 de Mateus, o Senhor fala sobre a parábola do semeador.
Vamos dar uma lida no que diz a parábola do semeador. Capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. É engraçado que o Senhor fala aqui no verso 9: quem tem ouvidos, ouça. Né? No verso 13, logo em seguida, o Senhor diz por que ele falava em parábolas, através de parábolas. Diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Interessante, né? No verso anterior, no verso 9, o Senhor falou: olha, quem tem ouvidos, ouça. E aqui ele fala, né? Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Dessa forma, os segredos do Senhor estavam ocultos àqueles que não têm ouvidos para ver, para ouvir, nem olhos para ver. Né? Mas o Senhor revela a sua sabedoria a algumas pessoas. Veja só o que está escrito no verso 9. Perdão, no verso 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então o Senhor vai revelar os mistérios do reino do céu a algumas pessoas, né? Aqueles que ele estava falando ali naquele momento, que eram os seus discípulos, os seus seguidores, mas a outros não era concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Por isso que ele falava através de parábolas, né? E exortava: olha, quem tem ouvidos, ouça. Então não eram a todos que poderiam chegar e ser descortinado, ser revelado aquilo que o Senhor estava querendo dizer, né? Então muitos escutavam. Hoje em dia, muitos leem, muitos escutam, mas entendem a sua própria maneira e não a maneira do Senhor. Qual é a maneira do Senhor? A maneira do Senhor, que a única maneira correta é aquela que o Espírito Santo nos revela, e não a carne, não o intelecto. Né? Seguindo à frente, nos versos 18 e 19, o Senhor diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, a pessoa entendeu com o seu próprio intelecto, a pessoa entendeu com o intelecto de outras pessoas, a pessoa entendeu na carnalidade, mas não tinha o, o entendimento correto, que é o entendimento dado pelo Espírito Santo, aquele entendimento que o Senhor Jesus queria dizer com esse texto. Então, o intelecto, o entendimento raso, vem ali, né, vem ali o maligno, né, anteriormente ele diz que vem as aves e comem essa semente, né? Aqui ele já diz, já é bem enfático, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração.
Dessa maneira, meus irmãos, nós podemos entender através do texto que a semente é a palavra do reino, é a palavra de Deus, é aquilo que o Senhor ensina através da sua palavra, né? Quando essa semente, quando essa palavra é ministrada a alguém, ou seja, cai numa terra que fica à parte, né? Ou seja, à beira do caminho, é muito fácil para as aves virem e comerem essa semente, né? E quando a semente também cai em terreno rochoso, ou seja, que tem uma pequena superfície bem fina de terra, ela cai, ela até começa a crescer, ela até cresce até rápido, mas o que que acontece? Por ela ser rasa, né, e ter pouca água, logo o sol vem e queima, né? E essa semente, essa plantinha recém-nascida, ela se seca e morre, né? Note também que a água simboliza a palavra do Senhor, né? Então, onde você vê na palavra de Deus, nas Escrituras, falando de água, essa água ela simboliza a palavra de Deus, a palavra verdadeira, aquela palavra que vem e traz o refrigério. Assim como o Espírito Santo é simbolizado pelo azeite, né? Então o azeite, o bálsamo, é o Espírito Santo. E a água é a palavra de Deus. E outra coisa a ser considerado é que essas aves elas fazem o mesmo papel lá no versículo 19 do maligno. Veja bem, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então aqui é bem claro que o Senhor está comparando as aves ao maligno. Então, se você parar e for perceber, aves na palavra do Senhor, ela simboliza o maligno. O maligno é uma ave, ou maligno, ou pessoas dirigidas pelo espírito do maligno, o espírito do anticristo, o espírito do enganador. Tá? Mas eu gostaria de prosseguir o nosso estudo em Mateus capítulo 13 e seguir para a próxima parábola do Senhor, a parábola do joio. Diz assim, lá em Mateus capítulo 13, verso 24. Outra parábola, ou seja, logo em seguida, né? Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Bom, para uma análise dessa parábola, nós precisamos identificar inicialmente quem são esses atores. O primeiro ator que nós identificamos é o semeador. Depois tem a boa semente, temos o inimigo, temos o joio, que é a má semente, temos os servos e também temos os ceifeiros, né? Encontramos aí 6 atores. O semeador é o Senhor. A boa semente é a palavra de Deus, né? O que vai dar essa palavra de Deus vai gerar o trigo, né? O cereal de grande importância, aquilo que é útil para o Senhor. O trigo, vindo da palavra, que é a boa semente, né? Nós temos também o inimigo, que vai semear o quê? A má semente, que é o joio.
Esse inimigo ele vem na surdina enquanto o semeador está longe, né? Durante a noite, o tempo em que o semeador está em repouso, esse inimigo está trabalhando. Esse inimigo vem e semeia a má semente, semeia a má doutrina, semeia o engano, né? Ou seja, deturpa a palavra, deturpa a semente, a boa semente, a palavra de Deus. Tem também os servos e os ceifeiros desse dono, desse semeador. Os servos e ceifeiros nós podemos entender como sendo os anjos, né? Gostaria de destacar também o verso 30. Diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. O que o Senhor estava querendo dizer com isso? Olha, o joio e o trigo irão crescer juntos até a colheita. Então isso que já estava nos planos do Senhor. O Senhor permitiu que crescessem juntos tanto o joio quanto o trigo. Tanto o que ele plantou pela palavra, que é o trigo, quanto aquilo que não foi plantado pelo Senhor, mas que está no mesmo campo, né? O que não foi plantado pelo Senhor que está junto do trigo? O joio, né? Desta forma fica bem claro que haveria uma deturpação, uma modificação dos planos iniciais para o campo. Ou seja, o reino dos céus, que é representado por esse campo, ele seria deturpado. Ele não seria virgem e intocado. Ele seria adulterado pelo inimigo, pelo maligno. Compreendam, o campo continua sendo o mesmo. É o mesmo campo, é o reino dos céus. Só que no reino dos céus existe hoje o trigo e o joio, lado a lado, crescendo juntos, no mesmo campo, como se fosse a mesma coisa. Como se fosse a mesma coisa. Tornou-se assim algo falso, algo que parece um pouco com o original. Tem aparência de piedade, tem aparência de santidade, tem aparência de ser cristianismo. Fala de Cristo, mas não é de Cristo. Fala do Senhor, como se ele fosse o Senhor da sua vida, mas deturpa os seus ensinamentos e leva para longe aqueles que querem se achegar ao Senhor. Sendo assim, nesse ponto nós vimos que o reino do céu se tornou maior do que a igreja. Né? Por quê? Porque a igreja é o conjunto de todos os santos de todos os tempos. E o reino dos céus, aquele reino que começou, que teve origem nos céus, uma pequena origem, como um grãozinho de mostarda, se transformou numa aberração, transformou-se em algo inchado, algo maior do que o que deveria ter sido, transformou-se nessa cristandade que nós temos hoje. Cheio de enganos, cheio de falsidades, cheio de aves, de espíritos demoníacos. As doutrinas são todas misturadas, não existe uma pureza doutrinária. E assim o Senhor chega à sua última parábola desse bloco de Mateus 13. Ele vai falar agora sobre o grão de mostarda, a parábola que nós lemos lá no início, que eu gostaria de ler novamente. Diz assim: então Jesus contou outra parábola após a parábola do semeador, dizendo: o reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Então cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Veja aqui abaixo os ramos da hortaliça de mostarda. Uma mostarda normal, sem adulteração, é impossível de uma ave vir fazer ninho em seus ramos, se alojar em seus ramos.
Não tem como. Então, certamente o Senhor não mentiu, certamente o Senhor não errou, o Senhor não se enganou quando contou essa parábola. Tá? Por quê? Porque aqui ele está falando do reino dos céus que foi adulterado. Né? Olha só, cresce até se transformar em árvore. Cresce até se transformar em árvore. Ela toma uma estatura extremamente diferente, extremamente maior do que o que deveria ser. Deveria ser uma hortaliça, se transformou numa árvore. E não só isso, além de se transformar numa árvore gigantesca, fora do normal, vêm as aves e fazem ninho nos seus galhos. Então as aves do céu vêm e fazem ninho nos seus galhos. O que são as aves? Lembra o que nós conversamos antes? Né, o paralelo que o Senhor Jesus fez sobre as aves é o maligno. Então, essa grande árvore que se tornou a cristandade, aquela cristandade professa, aqueles que dizem ser cristãos, essa grande árvore, grande casa que tem misturado o trigo e o joio, os cristãos e os falsos cristãos, ela se tornou ninho das aves malignas, ou seja, aqueles espíritos demoníacos, né? Pessoas com a mente deturpada, pessoas com o espírito de demônios, que entraram nessa grande árvore, né? Que fazem parte dessa cristandade e agora incluem doutrinas adulteradas, doutrinas falsas, né? Coisas místicas, é, várias outras coisas que não estão na palavra de Deus, ensinamentos contrários à palavra de Deus, apenas disfarçados de doutrina santa. Eles leem a Bíblia, interpretam de uma forma completamente equivocada, sem ter uma preocupação com o contexto, não só o contexto imediato do capítulo, do texto, do livro, mas de toda a Bíblia, porque a Bíblia ela precisa ser lida em harmonia. Tudo tem que fazer sentido. Tá? E o que eles fazem? Eles deturpam de acordo com a sua própria vontade, para satisfazer o seu próprio ego. Para quê? Para que eles tenham poder, para que eles tenham dinheiro, para que eles dominem sobre os pequeninos filhos do Senhor. Veja mais, eu gostaria de ler o capítulo 4 de Marcos, lá no verso 30, que é uma outra visão da parábola do grão de mostarda. Diz assim: Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E é interessante, porque o Senhor fala: quem tem ouvidos, ouça. Né? Quem tem entendimento, que entenda, né, o que está sendo dito. As parábolas elas foram escritas, foram ditas pelo Senhor para que as pessoas não tenham uma noção exata do que ele está querendo dizer com aquilo. Quando o Senhor disse sobre a mostarda gigante, né, as pessoas ficaram sem entender. Poxa, um pé de mostarda, será que ele pode se transformar numa árvore e servir de ninho para aves? Né? Então, isso foi dito para que as pessoas não entendessem o que ele estava querendo dizer. E o que ele queria dizer é isso. O reino dos céus ele foi plantado pelo Senhor aqui na terra. Né? O Senhor Jesus veio e semeou a sua palavra aqui na terra, a sua boa palavra. Né? E assim iniciou-se o reino dos céus aqui na terra. Aqueles que são salvos, que ouvem a palavra, creem e são salvos verdadeiramente, fazem parte do que o Senhor diz ser a sua igreja. Então, a igreja do Senhor são aqueles que são salvos
por Cristo através da pregação da palavra. A palavra é o que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Mas especificamente para nós cristãos hoje, a regra de doutrina ela se encontra entre Romanos e, e Apocalipse. Perdão, entre Romanos e Judas. Isso é o que está escrito e serve de doutrina para a igreja hoje. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, eles não são um livro de doutrina, embora é encontrada ali muita sabedoria do Senhor. O foco principal é contar uma história. Então são livros históricos. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apresentam Jesus, apresentam o Filho de Deus, o Jesus, o nosso Senhor, né? E Atos apresenta a história do princípio da igreja, como as coisas começaram. Não quer dizer que tudo ali seja correto, pelo contrário, ali é contada uma história, mostra os erros e os acertos dos apóstolos. Mas a doutrina mesmo da igreja, as regras, práticas de vivência, de convivência e adoração ao Senhor, se encontram de Romanos até o livro de Judas. O livro de Apocalipse ele já é algo mais pós-igreja. Né? A igreja ela é arrebatada no capítulo 3, onde ela deixa de ser mencionada. E a partir de então é revivido o Israel de Deus aqui na terra. A igreja é elevada aos céus e Israel permanece. E as 70 semanas profetizadas por Daniel continuam a evoluir a partir desse ponto. Então, todas as desgraças que vão acontecer serão desgraças feitas a partir do arrebatamento da igreja. Prosseguindo, vamos ler o livro de João, capítulo 8, verso 32. Diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok, mas dando prosseguimento, gostaria de ler o que está escrito no verso 32 do capítulo 8 de João. Diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará assim que você a conhecê-la de verdade. Se o Senhor disse: Conhecereis a verdade vos libertará, certamente que existem pessoas que não conhecem a verdade e que estão presos. Muitos estão presos, né? E passam a vida inteirinha achando que aquilo que foi dito a eles, aquilo que foi passado de vô para o pai, do pai para ele, que ele está passando para os filhos, aquilo que ele aprendeu em certos locais, certas denominações, que aquilo é a verdade. E na verdade não é. A, a verdadeira verdade está contida na palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a água que traz o refrigério. Né? Mas essa água ela precisa ser entendida através da ótica do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela ao coração do homem, que mostra, que vai levando o homem a entender o que está num versículo que liga com outro versículo, que liga com outro versículo e faz parte de um contexto, que faz parte de um contexto maior, que é toda a Bíblia. Tá? Então tudo precisa ser explicado, tudo precisa ser entendido racionalmente. E o Espírito Santo nos leva a entender isso racionalmente, com a nossa razão. Tá? Mas é o Espírito Santo quem nos leva a entender verdadeiramente. Então, muitas pessoas passam a vida todinha com a mente obscurecida, né, para a verdade de Deus, né, e ficam observando sombras, somente sombras, né, e acreditando em gênio da lâmpada. Deus não é um gênio da lâmpada, né? Muitos creem em
supersticiosidades, né? Como, por exemplo, o poder da fé. Muitos creem no poder da fé. Eu tenho fé e a minha fé vai me honrar. Eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda que vou fazer um monte sair daqui e se transportar. A minha fé vai me curar, a minha fé vai fazer isso, a minha fé vai fazer aquilo. Isso é o quê? Supersticiosidade. É você crer na fé. Mas não é a fé que tem poder. Meu irmão, quem tem poder é Deus. É Deus quem tem poder, tá? E não simplesmente a fé ou simplesmente a oração. Tudo quanto pedis de oração, Deus o fará. Opa, não necessariamente. Né? Tudo que pedir em oração, que estiver dentro da vontade de Deus, Deus o fará. Não é só orar que as coisas vão acontecer. Tá? Preciso estar dentro da vontade do Senhor para que algo aconteça. Tá? A oração, na realidade, ela foi deixada mais para a gente se relacionar com Deus. Quando você ora, você expõe, você abre o seu coração, você conversa com Deus, você tem um relacionamento com Deus. Para isso aqui é a finalidade principal da oração. Tá? É se relacionar, conhecer, estar junto, se aproximar do Deus Todo-Poderoso. Para isso serve a oração. Então muitas pessoas elas estão presas em dogmas, em pensamentos, estão presos em prisões mentais, né? Prisões mentais que foram impostas a ela e que são deturpadas, não fazem parte do verdadeiro evangelho, não fazem parte da vontade de Deus para ela. Por isso o Senhor diz: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Porque não é nada disso que eu quero, nada disso. O que eu quero para vocês é a liberdade. Conhecereis a verdade, para que a verdade vos liberte. Liberte vocês desse jugo que vocês estão passando, dessa prisão mental que vocês estão incluídos. Irmão, nós somos livres. O Senhor nos trouxe para a liberdade. Todos nós que somos cristãos verdadeiramente salvos por Deus, nós somos livres. Nós não precisamos de nada para servirmos a Deus. A única coisa que a gente precisa é um coração e uma mente voltada para o Senhor. E o que o Senhor disse, né? O reino dos céus é uma coisa, a igreja é outra. A igreja é o conjunto dos salvos. O reino dos céus é o conjunto dos salvos, mais os agregados, que é o joio. Aqueles que não são salvos, que está tudo misturado. É o que a gente vê hoje. Está tudo misturado. Nas igrejas nós não temos apenas os servos de Deus, os salvos. Nós temos os joios, nós temos os enganados, nós temos os líderes que querem o domínio a qualquer custo, querem dominar a vida das pessoas ou querem dinheiro, né? Querem poder. Né? Então o líder ele quer alguma coisa. Né? O Senhor não deixou líderes na igreja. Um líder, uma pessoa. Ele deixou uma junta de presbíteros ou de anciões. Né? Esses presbíteros e anciãos são aqueles que dirigem e zelam pela, pela cristandade que está ali local, pela igreja local. Tá? Mas não existe um homem todo-poderoso e intocável. Não existe aquele que é o líder e não existe a plebe, aqueles que estão simplesmente aprendendo, né? Que tem que permanecer calado. Não, isso não existe não. Não existe um clero na palavra do Senhor. Você pode pegar de Romanos até Judas e ler. Veja se você vê um clero. Não existe o clero, não existe aqueles que sabem mais que os outros. Tirando, é claro, os apóstolos, porque os apóstolos foram dados à igreja como o alicerce. Tá? Jesus Cristo é a pedra angular. Os apóstolos e os profetas do templo dos apóstolos, eles eram o alicerce. Foram eles que nos deram a palavra escrita. Fechou a palavra escrita, nós não existe mais a necessidade de Deus falar diretamente com as pessoas através de uma outra pessoa, de um sacerdote. Os sacerdotes mesmo ficaram no passado. Isso é coisa de Israel.
Hoje nós temos um único sumo sacerdote que se encontra no céu. Aqui embaixo, cada cristão é o sacerdote da sua casa. O véu foi rasgado e foi aberto. Nós não precisamos de outros homens para nos comunicarmos com Deus. Nós podemos falar diretamente com Deus e nós podemos escutar diretamente, lendo a palavra e sendo atentos à voz do Espírito Santo. E aproveitando esse gancho referente à mistura, à grande bagunça que virou a cristandade, eu queria ler a carta de Apocalipse, no capítulo 18. Diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Porquanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Esse texto ele fala da Grande Babilônia. O que é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia é o local onde estão reunidos, onde se tornou, é o local que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então essa é a Babilônia. Mais à frente ele fala da prostituição. Essa Babilônia que se transformou, ela não era antes. Inicialmente não era. Ela se transformou em um covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de árvore imunda e detestável. Né? Então ela citou, aqui no versículo 3 cita a sua prostituição. Né? Ou seja, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Essa é a Babilônia, a grande meretriz. Agora eu peço para você pensar um pouquinho. O que é a igreja? O próprio Senhor faz o paralelo da igreja com a sua noiva, com a mulher. Né? Então, o Senhor que plantou aquele campo com bastante trigo, né? E o que ele esperava obter dali? O Senhor Jesus ele esperava obter dali a sua igreja santa e imaculada, irrepreensível. Né? Só que à medida em que o tempo foi passando, o joio foi crescendo nesse campo, foi se misturando a, a verdadeira mulher, né? A verdadeira noiva, e toda sorte de aves imundas e de espíritos enganadores entraram ali naquele campo, né? Naquela entidade que era a noiva de Cristo. E foram deturpando os ensinamentos, deturpando a mentalidade da noiva de Cristo. Vendendo almas, vendendo os cristãos, comercializando
os cristãos, né? Porque a liderança hoje das igrejas, elas vendem os cristãos, né? Eu já vi caso, inclusive, de um pastor querer vender eh, não só as cadeiras e as mesas e o púlpito da sua igreja, mas também vender os próprios cristãos para uma outra igreja comprar, né? Esses são os mercadores, aqueles que querem ganhar, aqueles que querem realmente ganhar alguma, lucrar com a fé dos outros, lucrar com a igreja. E, na verdade, eles não são cristãos. Eles são lobos em pele de cordeiro. Eles se dizem cristãos. E hoje em dia isso é muito comum. Isso, na verdade, é a maior parte. A maior parte da cristandade hoje tem esse tipo de pensamento. Você vai nas igrejas pentecostais, o pensamento é igual, não há mudança. Nem nas tradicionais também, o pensamento é igual. É como obter lucros, como obter vantagens, como dominar o povo que está ali, né? E para isso usa-se de qualquer subterfúgio, de qualquer ideia, de qualquer deturpação da palavra. Mas lembre-se do que o Senhor falou. Fugi dela, povo meu. Fugi dela. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque haverá um dia de juízo, haverá um dia que vai vir o flagelo. Engraçado que aqui também diz que essa mulher, essa prostituta, ela não tem consciência de que ela é uma prostituta. Ela acha que ela é realmente a noiva. Olha aqui o que diz no versículo 7. Estou sentada como rainha. Viúva não sou. Por que eu não sou viúva? Porque o meu noivo vive, né? Pranto nunca hei de ver, né? Ou seja, nunca vai acontecer nada de mal comigo, porque eu sou a rainha do Senhor. Eu sou a noiva do Senhor. Então, a sua consciência, a consciência coletiva do sistema religioso cristão hoje em dia está muito cauterizada. Eles acham que eles estão certos e não reconhecem os seus próprios erros. Mas aquela pessoa individual que conseguir reconhecer que está no local errado, o que ele tem que fazer? Né? Qual é o que tem que fazer? O que o Senhor manda fazer? Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados. Retirai-vos. A única coisa que você precisa fazer é sair, é retirar-se daquele local. Retirar-se. Você não precisa lutar, não precisa esbravejar, não precisa tentar abrir os olhos daqueles que estão lá, porque aqueles que estão lá ainda não chegou o momento dos seus olhos serem abertos. Se o seu olho foi aberto, cabe a você sair dali. Saia de lá e tire sua família também. Certo? Você saiu de lá, se afastou do sistema religioso, que é a grande prostituta, aquela que pensa que é a noiva, mas não é. E agora, o que você vai fazer? Ficar sozinho, solto pelo mundo? Ainda que seja isso, ainda que você esteja sozinho, faça isso. Que a sua fé não dependa de um local, não dependa de outras pessoas, não dependa de um pastor, tá? Que a sua fé seja verdadeiramente no Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, né? E Paulo, ele escreve mais um trecho na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, que eu gostaria de ler para vocês. Olha só o que ele diz. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. E mais, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor.
Então o Senhor não quer simplesmente que você se aparte da grande Babilônia, da prostituta. O Senhor quer que você entre no corpo verdadeiro do Senhor, entre faça parte de uma igreja pura e imaculada, a reunião dos santos, né? Aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Esse coração puro quer dizer o quê? Quer dizer que ninguém ali está para tirar vantagem um do outro, ninguém ali está para ser maior do que o outro, para dominar o outro, ou para ganhar dinheiro em cima do outro, nem para ser honrado, né? Todo mundo ali tem o coração puro e todo mundo ali invoca o Senhor. Todos são iguais, como os tijolos da parede de uma edificação. O alicerce já foi plantado, a palavra do Senhor já foi escrita. Agora é somente edificar o restante das paredes. Cada um de nós é um tijolo. Há tijolos com missões distintas uns dos outros, mas são todos iguais, todos são tijolos, da mesma importância. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. E agora, meu irmão, que você conhece, sabe onde está o erro, medite nessas palavras e que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, possa te dar discernimento de onde você está e para onde você tem que ir. Tá? Não ignore aquilo que o Senhor está falando. Não ignore o que o Senhor está plantando no seu coração. O Espírito Santo está falando na sua vida. Tá? Dê lugar ao Espírito do Senhor. E seja forte, seja sábio e faça o que tem que fazer. O homem de verdade é aquele que faz o que precisa fazer. Não faz somente o que ele gosta de fazer. Ele faz o que é necessário fazer. E o que é necessário a você fazer para agradar ao Senhor? Isso aí é entre você e Deus. Um grande abraço e que o Senhor te ilumine. Amém.